Observamos que há uma perseguição contra o povo de Deus por parte dos seus inimigos. Mas o que eu quero dizer é que a igreja do Senhor não temas. Veja o que Jesus disse em meio às suas profecias, baseado no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 12 e versículo de número 4 e 5. No texto está escrito: não devemos temer o homem. O contexto diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temas o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temeis aquele que tem poder de matar e depois de morto tem poder para lançar no inferno. Este vos ordeno, temei. Observamos, meus queridos, que o Senhor Jesus ele está dizendo para o seu povo, o seu discípulo, que quando chegar essa potestade, essa tribulação, esse tormento contra o povo ordenado pelo próprio Jesus, que é escolhido para anunciar o Evangelho, é que a igreja do Senhor, nós não devemos temer as consequências. Jesus disse para que nós não viéssemos temer aquele que tem poder de matar a matéria, a carne, mas depois de morto não sabe o que fazer. Mas temeis aquele que tem poder de matar e depois de morto tem poder também de prender a alma daquele indivíduo no inferno. Então Jesus está falando temer quem? Temer Ele. Temer o poderoso Criador do céu e da terra. É Ele que tem o poder. Ele é a ressurreição e a vida. É Ele que pode matar e dar vida. Só Ele. Então nós, evangélicos, servos do nosso Deus, basta, nós confiar no seu poder, na sua majestade, na sua grandeza e não deixar que o vosso inimigo, os vossos adversários, venham tentar nos calar diante da presença do nosso Deus. A igreja tem que entender que Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. É Ele que dá a vida. É Ele que tira a vida. Observamos que esses perseguidores, esses homens que verdadeiramente eles estão agindo dessa forma, ele não está agindo contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, mas sim ele está agindo contra o próprio Jesus. Observamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículos 3 e 4. Olha o que a Bíblia vai dizer em relação a esse sistema de perseguição contra a igreja do Senhor. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então observamos que Saulo no passado, Saulo ele era um magistrado. Quando os crentes começaram a anunciar o Evangelho em Jerusalém, por ordem de Jesus Cristo, após ele ter ressuscitado, subiu para o céu e assentou à direita de Deus e deu ordem para os seus discípulos anunciar. Saulo, que era religioso também, ele não admitia tais doutrinas em Jerusalém que não fosse da linhagem dos antigos. Então veio a perseguição contra o povo de Deus. Então Saulo agora ele pede uma carta ao sumo sacerdote para executar e levar preso todos os crentes que estavam pregando em Jerusalém. E quando agora eles começam a perseguir o povo de Deus, então o povo de Deus começa
fazer o quê? Buscar ao Senhor. O povo de Deus agora começa a drobar a oração. O povo de Deus agora começa a jejuar, para que Deus possa ter misericórdia do teu povo e também salvar os teus inimigos. Às vezes, no meio dos inimigos, dentro dos inimigos tem pessoas ali também que é escolhido por Deus, meu irmão. Então, Saulo agora ele vai diretamente para destruir os crentes de Jerusalém. Quando ele chega em caminho de Damasco, Jesus aparece em foco, com um resplendor de luz, e aparece a Saulo. Saulo não suporta aquela glória, ele cai por terra. E Jesus começa a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo agora diz: quem és, Senhor? Jesus disse: olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Então esses inimigos que estão se levantando, irmão, ele vai cair por terra. Eles vão ser banidos, porque está mexendo com o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é o rei. Quem brinca com fogo se queima. Jesus, ele não é brinquedo. Jesus, ele é coisa séria. Basta confiarmos no seu poder. Basta acreditarmos e vivemos nos períodos de oração para que Deus possa ter misericórdia dos nossos inimigos. Porque no meio dos inimigos tem alguém que é escolhido por Deus. Veja o que Jesus disse em relação aos nossos adversários e qual é a atitude que a igreja tem que tomar em meio à perseguição. Jesus disse em Mateus capítulo 5, e versículo de número 44 e 45, diz assim: eu, porém, vos digo, amais a vossos inimigos e bendizeis os que vos maldizem, fazeis bem aos que vos odeiam e orais pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que seja filho do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto.